Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está vendo, mas que Deus possa abençoá-lo aí onde você está. Estamos aqui mais uma vez para a nossa leitura diária da Palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada. E como fazemos todos os dias, oremos ao Senhor. Amado Pai que está no céu, muito obrigado por mais essa oportunidade. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos direcionado, tem nos auxiliado, tem nos mostrado, tem nos orientado, Pai, todos esses dias. E te pedimos que hoje seja mais um desses dias, que teu Santo Espírito possa nos guiar nessa jornada. Que não nos falte, Pai, sabedoria, discernimento e entendimento de todas as lições que o Senhor tem a nos ensinar através de sua palavra. Fique conosco, Pai. Nos guie, nos guarde e nos dê um excelente dia. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Hoje, ainda no livro de Gênesis, vamos fazer a leitura de mais 3 capítulos. Os capítulos 38, 39 e 40. Bíblia em mãos. Vamos para a nossa leitura. Perdão. Gênesis, capítulo 38. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali, Judá viu a filha de um cananeu chamado Suá. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Suá. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que seu sogro está a caminho de Timna, para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim?
Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher e, além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Capítulo 39. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugido para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e lhe disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou irado, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali.
O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um com o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e eu entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubada da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém o copeiro-chefe não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. Amém? Finalizamos mais uma leitura no dia de hoje, mais 3 capítulos. Uma leitura um tanto quanto breve, mas como já havíamos comentado lá na apresentação, vamos seguir um ritmo tranquilo em que todos possam acompanhar, às vezes mais, às vezes menos capítulos, às vezes a duração, mesmo sendo 3 capítulos como no dia de hoje, é um tempinho mais curto do que o dia anterior, mas vamos seguir nessa toada. O mais importante é continuarmos a leitura. Continuarmos com esse propósito de lermos todos os dias uma porção da Bíblia Sagrada. Amém? Espero que os irmãos sejam edificados pela palavra do Senhor, que os irmãos se mantenham focados nessa nossa missão de executarmos esse projeto e que o Senhor, através do Espírito Santo, venha abençoar a vida de cada um. Que tenhamos um excelente dia, a presença do Senhor, sendo guiados, protegidos, guardados pelas mãos dele. Desejo aos irmãos um bom dia, uma excelente semana, graça e paz.